Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Hoje vamos começar uma nova série onde estaremos estudando a pessoa e obra do Espírito Santo. Vamos estudar de uma forma um pouco diferente do que talvez você está acostumado. Então, esteja preparado, porque teremos uma palavra de oração e em seguida vamos começar com esta série. Deus querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem planejado para a humanidade na pessoa e obra de Cristo Jesus através do Espírito Santo. Senhor, te agradecemos por nos revelar estas coisas em tua santa palavra, a Bíblia. E queremos agradecer ao autor e professor, o Espírito que clama, Abba, Pai. Senhor, te agradecemos pelo ministério da palavra. Agradecemos por podermos usar o rádio como um meio de comunicação para proclamar a tua verdade. Pai, encoraja os nossos corações com a tua palavra hoje, que ela possa alcançar o coração daquele que ainda não te conhece. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os verdadeiros cristãos creem em um Deus pessoal e trino. Creem que as três pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, são eternas e iguais e cada um deles possui todos os atributos essenciais e únicos da deidade. Creio que nós vivemos em uma época em que há uma grande necessidade em nossas igrejas de conhecimento bíblico sobre o Espírito Santo e a sua obra. Creio que temos negligenciado a pessoa do Espírito Santo. Quando lemos no Antigo Testamento, podemos ver que ele é basicamente, fundamentalmente e primeiramente a dispensação de Deus Pai. Não estou dizendo com isso que o Filho e o Espírito Santo não estão presentes no Antigo Testamento, não é isso? Na primeira página da Bíblia diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E depois, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Portanto, vemos que o Espírito Santo estava presente na criação e ao longo do Antigo Testamento. O nascimento de Cristo não foi o início do Filho de Deus. Desde que Deus existe, o Filho de Deus existe. João 1, capítulo 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas no Antigo Testamento encontramos o que os teólogos chamam de teofanias ou cristofanias, que são as aparições pré-encarnadas do Filho. No Antigo Testamento vemos o Senhor Jesus, embora não com esse nome, mas como o anjo do Senhor. Portanto, no Antigo Testamento, você vai encontrar a segunda pessoa da Trindade, mas de um modo geral, o Velho Testamento é a dispensação de Deus Pai. Quando você chega aos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e até mesmo os primeiros capítulos do livro de Atos, encontramos a dispensação de Deus, o Filho. Estes 4 livros do Novo Testamento tratam principalmente da pessoa de Jesus Cristo. E mais uma vez, eu não quero dizer com isso que nos evangelhos não encontramos o Pai ou o Espírito Santo, porque não é assim. As 3 pessoas estão presentes nos 4 evangelhos. Por exemplo, durante o batismo de Nosso Senhor, como narrado em Mateus, no capítulo 3, o Pai está presente e fala dizendo, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E naquele momento o Espírito Santo desce do céu como uma pomba, portanto, no batismo de Cristo temos as 3 pessoas da Trindade presentes. No entanto, os evangelhos são a dispensação de Deus, o Filho. Quando chegamos ao primeiro capítulo do livro de Atos, algo maravilhoso acontece. A segunda pessoa da Trindade sobe ao céu. Nos referimos a este evento como a ascensão de Cristo. Em seguida, a terceira pessoa da Trindade vem à terra. E em Atos, capítulo 2, temos o início de uma nova dispensação, a do Espírito Santo de Deus. Às vezes nos referimos a isso como a dispensação da igreja ou a dispensação da graça de Deus. Qualquer uma destas está correta. Hoje vivemos na dispensação do Espírito Santo. Não estou sugerindo que o Pai e o Filho estão ausentes, porque eles estão presentes. Hebreus 7:25 diz, portanto, Cristo pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
O que eu estou tentando dizer é que a presente dispensação é principalmente o ministério e obra do Espírito Santo. Deixe-me mencionar algumas passagens da Bíblia que se referem sobre a pessoa e obra do Espírito Santo, como o Espírito trabalha na vida das pessoas. Não vamos falar sobre o papel do Espírito Santo na inspiração ou na revelação das Escrituras, ou outras facetas do seu ministério, mas especificamente como ele trabalha nos corações e nas vidas das pessoas. Creio que é um tema extremamente importante. Esta tem sido uma questão de grande preocupação para mim, quando vejo a ignorância por parte de muitos crentes em relação às verdades essenciais do Espírito Santo. Bem, não é um erro incomum se referir ao Espírito Santo como uma mera influência. Às vezes ouço alguns crentes se referirem ao Espírito Santo não como uma pessoa, mas como algo. É muito frequente e é comum, mas é errado. É um equívoco. Em Romanos 8, versículo 16 diz: o mesmo Espírito testifica como o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se você tem a Bíblia aberta nesta passagem, marque aí a palavra mesmo e substitua por santo. Em seguida, no versículo 26, Romanos capítulo 8, lemos: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. Mais adiante, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11, lemos: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Muitas vezes há erros de tradução, dado que a palavra grega para espírito, a palavra pneuma, é neutra. Mas você pode ver, meu querido ouvinte, que o Espírito Santo é uma pessoa e, portanto, devemos sempre se referir a ele como tal. Nunca devemos nos referir ao Espírito Santo como uma influência. O Espírito Santo é uma pessoa da Santíssima Trindade, como Deus, o Pai, eterno, junto ao Pai e ao Filho, e que possui todos os atributos essenciais e exclusivos da divindade. Esta palavra pneuma é a raiz de muitas palavras. Ela significa respiração, espírito ou ar, vento. Os primeiros carros tinham rodas de borracha maciça. Então alguém inventou e desenvolveu a roda de borracha inflada com ar, que foi chamada de pneu. Nós também temos uma doença bastante comum do sistema respiratório chamada pneumonia. Está relacionada com o ar, com a respiração. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que habita no crente. Não é o Pai que vem habitar em nosso corpo quando nos arrependemos dos nossos pecados, nem o Filho, mas sim o Espírito Santo. Ele não entra em nenhum lugar onde não é recebido. Ele vem como hóspede, na esperança de que o indivíduo o receba quando aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. É uma pena que na vida de alguns crentes o Espírito Santo passa despercebido. O tratamento que damos ao Espírito Santo que habita em nós é pior do que nós damos às pessoas que convidamos para as nossas casas. Algum tempo atrás, enquanto servia como pastor, eu conheci um pregador notável. Quando eu não podia pregar, ele era convidado para pregar em nossa igreja. Ao retornar de uma viagem, eu escutei a gravação de sua mensagem e ele disse o seguinte: creio que muitas igrejas evangélicas locais poderiam desfrutar de mais sucesso se o Espírito Santo não existisse. Eu fiquei um pouco intrigado com isso e eu pensei, bom, não é assim. Tenho certeza que ele quis dizer uma outra coisa. No mesmo instante, voltei a fita e ouvi novamente. Me convenci de que o que ele tinha dito era verdade. Creio que o trabalho de muitas igrejas e indivíduos é mais uma rotina, algo pré-formulado. Pagamos as contas, temos que seguir certas regras e parâmetros, temos uma constituição e seguimos passo a passo as regras. Não vou discutir se esse pregador estava certo ou não, mas acho que trouxe à luz uma condição existente a partir do qual a maioria dos cristãos não percebem. Não nos damos conta do Espírito Santo. Assim como os discípulos em Éfeso, muitos em nossas igrejas hoje podem dizer, como Atos 19:2 diz, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E aparentemente há questões mais importantes e interessantes do que o estudo bíblico da pessoa do Espírito Santo e as suas funções.
Neste breve estudo, eu quero olhar para certas passagens bíblicas em relação ao ministério do Espírito Santo na vida das pessoas. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias e começar o nosso estudo. O primeiro versículo que vamos ver está em Gênesis capítulo 6. Gênesis 6 é um capítulo informativo e interessante porque tem a ver com a forma como Deus lidou com o pecado na raça humana em seu começo. Ele teve de lidar com Adão e Eva e também com Satanás que os tentou. Mas aqui neste capítulo Deus está tratando com o pecado da humanidade em uma escala muito maior. Gênesis 6, capítulos 1 e 2, lemos: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Eu tenho certeza que alguns de vocês gostariam de saber a minha posição a respeito dos filhos de Deus e filhas dos homens. Bem, eu não vou discutir este tema neste exato momento. Eu tenho minha opinião e há pessoas piedosas que não concordam com ela, mas deixe-me dizer que eu estou certo de uma coisa. Aqui temos uma aliança que não é santa, é desigual, e Deus não tolera isso. Em 2 Coríntios 6,14, os cristãos são exortados a não se colocar em julgo desigual com os infiéis. Uma aliança ímpia, um julgo desigual, não é permitido por Deus. A palavra de Deus proíbe isso. Bem, em Gênesis 6, versículo 3, como resultado desta aliança desigual, Deus disse: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Quero que você observe o verbo contenderá. O primeiro ponto do nosso estudo é que o espírito contende. Há duas lições que podemos aprender aqui no contexto de Gênesis 6, versículos de 1 a 3. A primeira é que o Espírito Santo realiza o ministério de afirmação e convicção contra o pecado e os pecadores. Ele luta contra o pecado. A segunda lição é que Deus não continuará com esse ministério para sempre. Vamos ver estas duas lições, uma de cada vez. Desde a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, Deus, na pessoa do Espírito Santo, tem contendido com o pecador. Ele é santo, seu nome testifica isso. Ele é o Espírito Santo e, devido à sua santidade, ele é sensível ao pecado. Existem vários simbolismos na Bíblia para o Espírito Santo. A água é um símbolo do Espírito Santo, o fogo, o vento, a pomba e etc. Você se lembra do batismo de Jesus, quando o Pai disse: Este é o meu filho, em quem me comprazo? Naquele momento, o Espírito Santo desceu como uma pomba. Por que uma pomba foi escolhida para representar o Espírito Santo? Bem, nunca estudei os pássaros, mas a pomba é conhecida pela sua pureza. Este era um dos animais aceitos como sacrifício a Deus. Veja Levítico capítulo 12. Ali você vai ver que o povo trazia pombos como sacrifício para o Senhor. A mãe de nosso Senhor, nos dias de purificação, segundo a lei, fez uma oferta de pombas. Quando Jesus encontrou os comerciantes no templo, profamando o santo por ganância pessoal, estavam entre eles os que vendiam pombas, Mateus 21:12. Eles estavam vendendo pombas porque elas eram aceitas como um sacrifício a Deus e eram mais baratas e acessíveis para as pessoas pobres. Mas eles estavam profanando o sagrado. João nos diz que o Senhor repreendeu diretamente aqueles que vendiam pombas. João 2, versículo 16. Portanto, o Espírito Santo é sensível. É sensível a qualquer impureza e injustiça. Por isso, contende contra o pecado. Este é o seu ministério. Não se esqueça disso, porque o Espírito Santo habita em você, amigo, e luta contra o pecado. O ministério do Espírito Santo no mundo antes do dilúvio é visto também lutando com o pecado naquele dia. Ele estava tentando conter o mal da humanidade que caminhava em direção ao julgamento divino. Como veremos mais adiante em nosso estudo, o espírito que luta contra o pecado é muitas vezes resistido pelo pecador. Portanto, a convicção não resulta em conversão ou salvação. A primeira obra do Espírito Santo eficaz para a nossa salvação é a convicção do pecado. Este é o trabalho inicial do Espírito Santo, onde ele começa a trabalhar na vida do pecador. Em João capítulos 14, 15 e 16, encontramos um nome diferente atribuído ao Espírito Santo. É a palavra Consolador, escrito em letra maiúscula. João 14, 16, o Senhor Jesus está falando e diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui o Espírito Santo, o Consolador,
é dado com o propósito de prover companhia para estar com você para sempre. O Espírito Santo habita nos filhos de Deus, e não por um breve período, mas para sempre. Faz 50 anos que eu aceitei a Cristo Jesus como meu Salvador pessoal, e o Espírito Santo nunca mais me deixou. Ele foi sempre a minha companhia. Depois, no capítulo 14, versículo 26, encontramos o ministério do Consolador, o Espírito Santo, para aconselhar. Jesus disse: "Esse vos ensinará todas as coisas." Depois, no capítulo 15, versículo 26, lemos: "Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim." Aqui ele provê coragem para testemunhar. E no capítulo 16 temos a última vez que aparece a palavra Consolador. Nós lemos nos versículos 7 e 8. "Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo." Este é o ministério de convencer. Antes de uma pessoa ser regenerada ou nascer de novo, o seu coração deve estar preparado para receber a Cristo e a vida eterna. E esta preparação é obra do Espírito Santo. Aqueles que estão envolvidos na pregação do Evangelho e ensino da Palavra de Deus, às vezes cometem o erro de tomar esse ministério em suas próprias mãos. Muitas vezes nos sentimos desencorajados e impacientes quando não vemos resultados. Mas o trabalho de convencer não depende de mim nem de você. É ministério do Espírito Santo. É ele que deve convencer uma pessoa do pecado, não nós. O Espírito contende. Muito bem, começamos hoje a introdução do nosso estudo e, se Deus quiser, vamos continuar no nosso próximo programa. Eu louvo a Deus por esse interesse em estudar a Palavra de Deus e, mais especificamente, a obra do Espírito Santo. Obrigado por nos acompanhar hoje e eu conto com a sua companhia amanhã, no nosso próximo programa. Que Deus vos abençoe ricamente e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.